Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça, terceira e última hora, sexta-feira, 25 de agosto de 2023. E você pode participar pelo nosso WhatsApp 61 999758140. Participe, 10:03. Revista Justiça. Debate. Agora há pouco tivemos uma reportagem especial sobre o Dia Nacional da Educação Infantil hoje e ontem, também para você ter uma ideia, 24 de agosto foi o Dia da Infância, uma data que tem o propósito de promover uma reflexão sobre as condições em que as meninas e os meninos vivem no mundo inteiro e vamos falar especificamente aqui no nosso país. Para falar então sobre o direito à infância, nós convidamos o advogado especialista em bioética, biodireito, direito médico e de saúde, Henderson First. Dr. Henderson, bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, meu caro Sérgio. É um prazer estarmos aqui com toda essa audiência qualificadíssima da Rádio Justiça. Agradeço também ao advogado, especialista em direito de família, Dr. Flávio Santos. Bem-vindo, Dr. Flávio. Bom dia. Bom dia, Sérgio. É um prazer estar aqui presente para compartilhar do conhecimento desse assunto que é muito rico. E também está conosco a psicanalista Elielma Oliveira. Doutora Elielma, bem-vinda. Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite, uma satisfação estar aqui com todos vocês. Doutora Elielma, vou aproveitar a pergunta aqui, já a primeira para a senhora, que eu até me confundi, né? Psicóloga, psicanalista, explica para o nosso ouvinte qual é a diferença dessas duas áreas. Então, o psicanalista, ele vai estar, né, trabalhando com a investigação do inconsciente, né, tanto com crianças e como adulto. Né? É uma área que ela é muito extensa, ela vai estar trabalhando, né, a saúde mental, tanto o cognitivo, os traumas e o prazer do ser humano, né? Ela vai estar resgatando isso, ela vai estar buscando as raízes dos seus traumas, as raízes dos seus problemas para estar ressignificando. E a psicologia, né, ela também vai estar trabalhando dessa forma, porém tem outras ramificações. E nós temos hoje a psicologia tem um conselho e a psicanálise nós temos um CBO, né? Então tem essa diferença do CRB para o CBO. Doutor Henderson, Dia da Infância é o assunto infantil e as pessoas perguntam, e o direito à saúde, o que tem a ver com isso? Bioética, biodireito? Qual a introdução inicial você pode fazer sobre o tema? Eu começaria dizendo da vulnerabilidade. Talvez a infância seja um dos momentos mais vulneráveis da existência humana, porque a criança ela ainda está em formação, ela ainda está adquirindo autonomia, inclusive de percepção de mundo, de vida. Então é o momento que ela precisa de maiores cuidados, de maiores atenção à sua saúde, inclusive, porque qualquer desvio neste momento vai impactar por toda a sua vida. Então, por exemplo, uma alimentação inadequada. Esta criança, na primeira infância, esta criança vai ter uma sensível redução da sua condição cognitiva para o resto da vida. Então, de nada adiantará nós falarmos de melhorias nas escolas, melhorias na metodologia de ensino, se essa criança não comeu bem quando ela tinha 1 ano de idade. Então, o direito à saúde da infância, da criança, ela tem um especial tratamento, desde a Constituição até as normas infraconstitucionais, para proteger o momento de maior vulnerabilidade da existência humana. E para o senhor Dr. Flávio Santos, o direito de família tem tudo a ver com a criança, né? Sim, com certeza. O direito de família sempre envolve, no caso, a prioridade o menor, a criança, né? Em casos de processos de divórcio, inclusive sempre que a existência de filhos menores no casamento é necessário a judicialização, como também a intervenção do Ministério Público para justamente intervir com a prioridade do interesse do menor, né? E o assunto é muito importante, muito rico pelo fato de realmente envolver esse processo familiar, a vida da criança, né? Aquela convivência, aquela vida familiar. Ali, se por exemplo, gerar um processo de divórcio, realmente vai gerar consequências na vida daquela criança, né? Então, é algo que realmente tem que ser feito com muito cuidado, com muito zelo, né? Todo esse procedimento e sempre priorizando a melhor qualidade de vida, né? Educacional, de saúde, de lazer da criança nesse processo. Então, é sempre muito importante. Doutora Elielma, a cognição, o processo cognitivo,
a partir de que momento ele já é desenvolvido? Desde que a criança nasce? Porque temos aqui, né, a situação da alimentação, a questão psicológica. O que podemos tratar disso? Então, a cognição da criança, ela já inicia no momento da gestação, né? Porque a criança, ela tem esse tato, né, de entender ali o que os pais estão fornecendo para elas, o carinho, as conversas, né? Então, a criança, no momento da gestação, ela já sente, né, ela já tem todos esses sentimentos, essas emoções que são absorvidas pelo que ela ouve, pelo que ela sente, o emocional dessa mãe, né? Então, a cognição, ela já inicia na gestação. E o que a senhora vem acompanhando de erros que ocorrem justamente desde a gestação? Então, é um ponto que é muito importante a gente falar, né? Principalmente sobre essas famílias, né, que são disfuncionais. E também a violência. Famílias disfuncionais. Explique para o nosso ouvinte que é uma família que não funciona. Então, essas famílias que são disfuncionais, né, são pais que eles, infelizmente, eles não conseguem, né, ter uma boa convivência. Vem a questão do divórcio, vem essa parte que esse genitor, esse pai, não acompanha essa criança, né? Ele transfere a responsabilidade somente para a mãe e essa criança, ela fica ausente dessa figura paterna, né, que é essencial no seu desenvolvimento, né? Então, a família disfuncional também, ela vai colocar essa questão de briga dos pais, né? Então, isso tudo vai afetar uma criança. E a senhora também tinha falado um outro aspecto também que acaba influenciando entre os erros, né? Além da família que não funciona direito, a não funcional. Podemos ter certeza que a criança acaba tendo reflexos, né, desse comportamento, desde pequena, ou até a criança já mais crescida, 7, 8 anos, que passa por um processo de divórcio, também há sequelas. Sim, há sequelas. Há sequelas porque a criança, como eu falei, a criança ela tem um poder sensorial muito grande, né? Então, a diferença do adulto é porque o adulto ele ainda consegue expressar a emoção. E, normalmente, a criança ela vai conseguir, em algum momento, expressar essa emoção, mas, na maioria das vezes, ela também retém essa emoção. Né? E isso fica ali quietinho e infelizmente gerando, né, problemas, futuros transtornos para essa criança. Dr. Henderson, vamos começar ali da criança desde a gestação. O que a lei diz sobre o direito dessa criança, principalmente à alimentação, aos cuidados médicos? O que o senhor pode dizer para nós? O básico que está garantido é o pré-natal bem feito. Um pré-natal bem feito, que acompanha a gestação dessa criança, já vai demonstrar, por exemplo, se precisa mudar a alimentação da mãe, se precisa fazer até mesmo uma intervenção cirúrgica, né, em cirurgia intrauterina, e uma série de coisas que o pré-natal bem feito permite. Até mesmo permite um parto seguro. Esta criança tem direito a um parto humanizado e seguro. Quando eu digo humanizado, essa caracterização está sendo utilizada numa forma de que seja respeitada, por exemplo, a vontade da mãe, naquele momento de com quem ela quer estar ali para realizar aquele parto, para ela se sentir segura, confortável e essa criança ter o melhor nascimento possível. Então veja que até mesmo o nascimento faz parte de uma preocupação do Estado para esta criança, que ela tenha todo o seu desenvolvimento ali adequado um nascimento adequado e seguro para começar a sua vida civil, por assim dizer. Nasceu, também continua o direito a ter uma vida, a ter alimentação? O que diz a lei? A lei fala primeiro da amamentação. No Estatuto da Criança e do Adolescente, nós vamos ver nesta reforma de 2021 uma grande preocupação com a amamentação, e com razão. A amamentação do leite materno, neste momento, ela é de uma importância fundamental para essa criança, até mesmo para o desenvolvimento do seu sistema imunológico, né? É uma proteção imunológica que tem ali. Então, todo cuidado com a alimentação, com a amamentação, com a orientação adequada, a lei começa falando. É claro, e nós sabemos disso, todo mundo conhece mães que não só precisaram de um apoio e uma orientação mais especializada quanto à amamentação, mas também não tiveram leite suficiente. Ou ainda as crianças que tinham alergia já ao leite materno.
Então é necessário fazer uma nutrição super especializada. E normalmente é uma nutrição de alto custo. E também esta nutrição o Estado tem o dever de custear. Não é apenas quando a gente fala em direito à saúde pensar em remédio, né? Normalmente a primeira coisa que a gente pensa em direito à saúde é acesso a medicamento. O acesso à alimentação especializada também é direito à saúde. E o direito de família, doutor Flávio Santos, como trata essas questões desde o nascimento? São os alimentos gravídicos, a pensão alimentícia? Isso, o direito, né, aos alimentos é desde a gravidez, né, que a gente chama de justamente alimentos gravídicos. E no processo, quando o nascimento da criança, automaticamente esses alimentos gravídicos são revertidos para alimentos, né, definitivos. A questão é a prioridade sempre à saúde, à educação, né, ao desenvolvimento da criança desde a sua vida intrauterina. A questão muitas das vezes questiona, mas a criança nem nasceu, é de fato o direito? Sim, é de fato o direito, porque é através desses alimentos fixados provisoriamente no período da gravidez que é a intenção da mãe ter condições de ter uma qualidade de gestação para a criança nascer com saúde e ali ela ter todas as condições de, como se amparado pelo pai fosse, que infelizmente às vezes acontece, de vir a ter um relacionamento fruto, mas a criança vai crescer com a mãe solteira. Infelizmente isso é uma realidade, e quando a gente fala em direito de família, infelizmente a gente pensa muito na questão de litígio, né? Infelizmente, quando o advogado intervém, porque já está numa situação de litígio, de divórcio, e que pode refletir seriamente na vida daquela criança, porque como havíamos até conversado previamente, a psicologia, a terapia, atualmente ela não é vista como prioridade na vida de praticamente nenhum brasileiro, e é visto somente como uma forma de correção e não uma forma de tratamento, de forma que possa ali, durante os primeiros anos da criança, né, ter um acompanhamento psicológico para que ela tenha um melhor desenvolvimento quanto a isso. Muitos pensam que o tratamento é somente em caso de litígio, mas não. Você pode muito bem ter uma vida, uma família estruturada, uma família unida, e dar o tratamento psicológico a essa criança através da terapia, para que ela possa entender, né, melhormente como funciona a vida de uma forma mais técnica. Então, a questão é que o Brasil hoje não tem essa cultura, não tem essa tradição que deveria ser, mas eu acredito que os tempos estão mudando e eu acredito que a tendência é melhorar para isso. E vocês fiquem à vontade, a senhora, os senhores aqui, para complementar as informações, algum comentário sobre alguma resposta entre nós aqui. Um ponto importante, né, doutora Elielma? Temos aqui no Brasil, por exemplo, 11 milhões de mulheres que criaram sozinhas os filhos. Temos ali o abandono afetivo dos pais, que pode trazer consequências para a vida adulta? Sim, com certeza, porque a figura paterna ela é essencial, né? A figura paterna ela vai estar trazendo aí para a criança, né, o que nós chamamos na psicanálise de castração. O que é isso? Colocar limite, né? A mãe normalmente ela acolhe, ela dá o carinho, ela afaga, né? E o pai é aquele que solta, que coloca para a vida, que coloca os limites, que fala das responsabilidades, né? Então, infelizmente, quando isso acontece, essa ausência da figura paterna, se torna, sim, um adulto, né, que não vai ter grandes compromissos, pode acontecer. Para evitar isso, essa mãe, ela precisa estar também obtendo essa figura paterna, que se torna difícil, né, ela ser mãe e pai ao mesmo tempo. Uhum. E uma coisa que a gente também não pode deixar de mencionar é o emocional dessa mãe também, né, porque é o emocional dessa criança e é o emocional dessa mãe. Então, por isso a importância, como o doutor Flávio falou, da terapia, né? De tomar a consciência dessa importância. E a terapia é para todos, né? Todos nós precisamos, né? Para trabalhar as nossas fragilidades, porque todos nós temos fragilidades e nem sempre conseguimos lidar com elas. E essa terapia, doutor Henderson, também é dever do Estado pagar isso, bancar isso também? É dever do Estado. A saúde mental, ela faz parte do conceito de saúde. Mas até nessa situação dessas mães solos?
inclusive nessa situação das mães solos. Vamos pensar, por exemplo, na situação do abandono afetivo. É um tema cotidiano para o Dr. Flávio. O abandono afetivo, ele gera incontáveis consequências de sofrimento. Esse sofrimento vai atrapalhar a saúde física, inclusive, né? Então, há uma repercussão direta da saúde mental para a saúde física. É claro que não é habitual, né? Como o Dr. Flávio mencionou há pouco, não é algo que as pessoas veem como prioridade de cuidados. E isso diz muito dos números que nós temos no Brasil de um altíssimo adoecimento de saúde mental. É um dos países com maiores índices de ansiedade, por exemplo. Então, sim, essa criança tem o direito a ter acesso a tratamentos da sua saúde mental para que ela cresça bem. Doutor Flávio, 11 milhões de mulheres que criam os filhos sozinhas, mas é possível corrigir essa situação com o quê? Uma investigação de paternidade? O que o direito de família diz também? São muitas possibilidades, na verdade, né? De fato, há sim a possibilidade, inicialmente, da investigação, né, de paternidade, quando há questões da realmente a mãe não saber ali quem de fato é o pai, mas há indícios e essa investigação necessariamente não precisa de provas para demonstrar inicialmente de que o pai é o suposto genitor daquela criança. Então, só dela ter os indícios já é o suficiente para ela entrar contra aquela pessoa, para reconhecer de fato ali a paternidade. É outro ponto também inverso que é muito interessante, que há sim a possibilidade do reconhecimento de paternidade, a questão inversa. Por exemplo, o pai, depois de muito tempo, ele realmente viu o filho ali e reconheceu, é meu filho, mas não está registrado no cartório. Ele mesmo de ofício pode providenciar esse reconhecimento de paternidade para a criança. Então, há duas vias, né? A investigação litigiosa, onde a mãe tem que investigar, como também a possibilidade do pai, de ofício ali, reconhecer, é meu filho, ele pode ir no cartório e fazer esse procedimento extrajudicialmente, né? Do reconhecimento de paternidade. Eu acho uma iniciativa muito interessante, foi inicialmente feita pelo CNJ, essa ideia, né? E tem funcionado quando isso acontece, sim. E a mãe solteira, eu digo que é sempre um desafio, como a doutora informou, ela tem que suprir também ali a questão da paternidade. Então, ela não é só mãe, como também é pai. E é muito difícil porque a visão paterna da criança é uma essencialidade para o desenvolvimento pessoal dela. Então, assim, quando uma criança cresce sem aquela visão paterna, ela vai ter uma visão diferente e só perceptível muitas das vezes lá na frente, e que aí sim é necessário fazer o tratamento, né? Psicológico, mas seria devidamente corrigido se fosse feito um tratamento antes mesmo de gerar essa consequência. Então, de fato, a terapia é algo que a gente tem que impulsionar, a terapia é algo que a gente tem que motivar a ser feito a todas as famílias, sejam elas bem estruturadas ou não. A terapia ela é sempre muito bem-vinda para qualquer pessoa. Doutora. Então, quando se fala, né, dessa questão de pai, né, da mãe ser o pai, né, as crianças, eu recebo muita criança com demanda em consultório, né, justamente por causa disso, porque vem as patologias, né, vem a ansiedade, vem a depressão. Porque hoje nossos índices realmente são muito grandes. E uma coisa que também eu tenho observado muito é a própria agressividade, né? Porque, como eu falei, a criança ela não consegue gerir as suas emoções. E essas emoções elas precisam sair, e elas vão sair da pior forma possível, né? Então, temos aí crianças depressivas, ansiosas, agressivas, né? Temos aí crianças que estão desenvolvendo um transtorno, né? Claro que existe uma predisposição, né, para isso, mas observamos muitas crianças com TDAH, com TOD, né? Então, TOD? O que é o TOD? É o transtorno opositor dissociativo, que é muita agressividade. É isso, a criança ela fica muito agressiva. A criança ela não consegue lidar com limites. A criança ela não consegue lidar com não, né? Então, a tendência dela é agredir os coleguinhas na escola, agredir o professor que vai colocar o limite, agredir a mãe também, né? Agredir essa família. Então, o TOD ele vai estar envolvido na agressividade. Isso tem a ver com a ausência de pai ou não a ausência física de um pai, por exemplo, mas a ausência das autoridades do pai e da mãe para essa criança? Pode acontecer e também está relacionado, como eu falei, na predisposição.
né? Então, se existir uma predisposição e algo acontece emocionalmente para essa criança que vai levar um trauma, ele pode sim desenvolver. Pensando muito bem sobre o que vocês já trouxeram aqui, sobre essa questão que envolve a criança que nasce sem um pai, por exemplo, é algo que precisamos pensar mais seriamente, porque as consequências futuras desse indivíduo, desse ser humano, é algo que o governo precisaria estar mais atento, então, porque as consequências podem ser graves. Sim, totalmente graves, né? Eu costumo muito dizer que a gente não precisa criar uma criança dentro de uma redoma, né, com muita proteção, mas a gente precisamos criar, né, um indivíduo, né, preparando ele para o futuro, para que ele tenha o discernimento e o equilíbrio, né, para lidar com as suas emoções. E a família, ela é a base disso, ela é a base, né, desse equilíbrio, porque o que os pais, eles transmitem para essa criança, ele vai absorver. É um né? investimento, então. Um investimento, né? E, assim, o que eu percebo também, na minha prática, em atendimento com crianças, é que são pais que são muito ausentes, né? E que a mãe realmente não sabe lidar com essa situação e essa criança, ela acaba ficando perdida dentro do sistema e ela acaba indo para esses desvios comportamentais. Desvios comportamentais quais? Como eu disse, a agressividade, né? Muita imposição. Às vezes a própria criança, ela quer ser o pai, ela quer ser o marido, né? O filho, ele acaba tomando também o lugar de pai, né? O lugar de marido ali para a mãe, né? Então, ele começa a se colocar, a se impor diante dessa situação. E vem algo assim que ele nem é preparado, nem estudou, mas é instintivo isso? Instintivo, isso é inconsciente. E as pessoas não ficam atentas quanto a esses comportamentos quando chegam no seu consultório. Qual que é? A senhora se espanta ou já nem se espanta mais? Não me espanto mais, infelizmente. Dr. Henderson, situação complicada essa, né? E o que podemos comentar ainda sobre este ponto, assim? O direito de saúde tem ainda algo ainda a acrescentar nesse ponto aí desse tratamento? Tem duas questões que eu queria mencionar que são ligadas à bioética em relação à parentalidade. A primeira delas é que tem surgido uma discussão sobre o direito a saber a origem genética, porque há várias configurações de parentalidade por conta da medicina. Por exemplo, uma criança que foi gerada por uma fertilização in vitro por meio de gametas doados. E essa doação, ela, quando não é por meio de um familiar, ela é necessariamente anônima. E essas crianças, depois, quando crescem, elas entram com a ação para saber a sua origem genética contra o banco da qual foi obtido aquele material genético. E isso tem gerado uma série de discussão de que há este direito da criança saber e quem fez a doação, né, dos gametas se expor, né, e será que isso não vai inibir que as pessoas doem gametas para quem venha precisar? É uma discussão que, embora juridicamente a gente consiga dar uma resposta dizendo a criança é o que os tribunais mundo afora têm dado de resposta, a criança tem o direito a saber sua origem genética, mas qual é a repercussão para esta criança, para quem fez a doação e em termos de comunidade, se as pessoas continuarão doando para bancos, correndo este risco de um dia alguém bater na porta e falar, olha, eu queria saber que doença que você tem para eu me prevenir que eu vou ter no futuro e eu sou teu filho, prazer. Né? Então, é um ponto que ainda vamos desenvolver. Outra questão que eu queria chamar aqui diz respeito aos pais de crianças com deficiência. O índice de abandono da paternidade de crianças com deficiência é altíssimo. E nem estamos falando de um divórcio que aconteceu e um exercício responsável da paternidade dessa criança com deficiência. Não, é realmente o abandono. Foi comprar o cigarro e nunca mais voltou. Então, no Brasil, é uma taxa acima de 50%. Assim, é preocupante quando há o nascimento de uma criança com deficiência, como vai ser a configuração daquela família, porque
há um não preparo dos pais, do pai, né, não me refiro à mãe, mas em saber lidar com uma criança com deficiência. Direito de família fica bem numa situação difícil, né? Porque até como o Dr. Henderson trouxe muito bem esse assunto, frequentemente aqui as mães falam, né? Principalmente as mães de crianças com autistas, por exemplo, sob o diagnóstico, abandona o pai, normalmente abandona a mãe. E nesse caso, o que o direito de família pode fazer? Bem, nesse caso, realmente é uma situação bem delicada, de fato, porque os pais, eles, muitas vezes, por incrível que pareça, é sempre o pai, a mãe, pelo instinto materno, independentemente da circunstância ou do caso da deficiência, né, da situação que veio a nascer esta criança, ela pelo instinto materno ela vai assumir aquele encargo, independentemente da atitude do pai, independentemente, né, da circunstância que o pai reagir a isso, ela vai assumir pelo instinto materno aquilo, né? E quando essas situações acontecem, simplesmente é difícil até de averiguar judicialmente, porque não tem muito o que fazer. Eles simplesmente abandonam lá, eles simplesmente não faz questão daquela criança, a não ser ali quando localiza, quando se tem ciência do local onde ele está, ação de alimentos, né? E se houve abandona todo o período que ele não contribuiu, vem ali a penhora, vem ali a execução, e vem ali uma série de consequências judiciais contra aquela pessoa, mas nada teria ali a posição de suprir a obrigatoriedade da presença dele em família, de prestar aquela assistência, né, a não ser o dever alimentar, que, de acordo com a lei, quando é fixado, os alimentos é o suficiente para atender às necessidades vitais básicas da criança. Então, o que muitas vezes acontece é que o alimento ainda não é concedido de forma justa, é concedido ainda abaixo do valor, e aí muitas vezes a própria mãe tem que complementar, e é claro que a obrigação dela também, mas acontece que é insuficiente. Então chega uma fase que é necessário ali a revisão dos alimentos para poder majorar e demonstrar que não está sendo ali aquela condição necessária. Então, assim, a questão do abandono afetivo é realmente um problema, né? E cabe ali a única coisa para remediar é a obrigação alimentar, e infelizmente aquela criança vai crescer com trauma. Algumas vezes eu percebo judicialmente que quando acontece a perícia do laudo psicossocial, e é feito aquilo ali para realmente saber em que situação está o psicológico da criança. E a gente vê que o resultado, a gente vê situações tristes, que a criança é traumatizada, que a criança é fruto de diversos problemas que foi fruto daquele divórcio, né? E muitas vezes eles descobrem por meio do laudo psicossocial alguma questão psicológica da criança. Eles não tinham ciência, para eles estavam tudo bem. E o que acontece é que aquele litígio familiar vai gerar uma consequência inevitável na vida da criança, infelizmente, né? E quando isso acontece, não tem outro meio a não ser remediar por meio de terapias. E sim, reitero desde o início, a terapia, ela, nesse momento, é o melhor remédio em caso de abandono de lar, em caso de uma família litigiosa, né, que tem série de conflitos. A terapia, de fato, é a melhor solução nesses casos. Doutora Elião, mas já temos a complicação de uma criança que nasce sem o pai, mas piora muito quando é uma criança deficiente? Sim, piora porque por ela não saber essa origem desse pai, né? Então, o déficit de compreensão dela é bem menor. Então, o emocional dela vai estar mais fragilizado diante dessa situação. O tratamento é mais complicado também? Essa questão do tratamento, o psicanalista, como ele entra nesse tratamento? Tá. No tratamento, né, o tratamento terapêutico, dentro de situações que são mais complexas como essa, né, o profissional da saúde mental, ele vai orientar, né, que esse responsável, ele procure também um médico, né, para fazer um paralelo do tratamento terapêutico e o tratamento medicamentoso. Porque quando existe um transtorno envolvido, né, o medicamentoso ele vai ser necessário para equilibrar, né, essa cognição desse paciente, para que ele possa internalizar de uma forma mais tranquila as abordagens terapêuticas. Dr. Henderson, nesse caso de um abandono de um filho, principalmente após um diagnóstico, né,
Você acredita que a nossa lei deveria ser mais severa para punir esse pai que faz esse abandono? Eu acredito que sim. Eu acredito que se trata de uma questão moral que não deveria entrar para o direito, mas toda vez que tem uma consequência tão grave e apenas a moralidade não dá conta, o direito tem que abraçar. Vamos pensar, por exemplo, o respeitar os mais velhos. Isso é uma questão religiosa, inclusive, é o primeiro mandamento com promessa. Só que havia um desrespeito tão grave aos mais idosos, aos mais velhos, que foi preciso transformar isso em lei, o Estatuto do Idoso. Né? Então, algo que deveria ser óbvio, nossos valores fundantes, nós precisamos que o direito abraçasse e desse uma força. O mesmo se diz em relação à parentalidade responsável. Não basta todos nós imaginarmos que faz parte da moral de que o pai precisa ser pai, que a mãe precisa ser mãe. Nós precisamos também que o direito abrace isso e fale, olha, você não quer ser pai? Tudo bem, mas isso terá uma consequência para essa criança. Isso impacta na vida dessa criança e você precisa arcar com o dano que isso causa. Para o senhor, doutor Flávio, precisamos de uma lei mais severa também para coibir esses pais que abandonam as companheiras, as esposas, depois que descobrem que o filho é deficiente? Eu concordo plenamente, doutor Henderson, nesse quesito. Digamos assim que a nossa legislação é uma legislação aberta, né? Temos uma brecha gigante quanto à punibilidade a respeito dessa ausência, desse abandono, que gera consequências inevitáveis e às vezes até irreversíveis na vida principalmente da criança. A mãe, a genitora ali, ela realmente já veio de uma história, ela já é mais vivida, é mais fácil para ela superar, mesmo não sendo fácil. Me refiro comparando ao menor, né? De fato, ali também é um processo doloroso. Bem, se você conviveu com a intenção de constituir família com aquela pessoa, com aquele homem, e ele simplesmente descobre que por uma deficiência o filho, aquilo acabou, claro, entre aspas, com a vida dele. Como isso pode deixar em aberto, como isso não pode ser punível, vai refletir completamente na vida de uma criança para a vida toda. E a mãe vai passar um processo doloroso de adaptação. Ela tinha uma intenção de construir família, de ser feliz, e por fruto disso, pela imaturidade de um homem, que eu digo que seria isso para não dizer outras coisas, destruiu aquele sonho, destruiu aquela família, destruiu aquele propósito de constituição. Então, assim, concordo plenamente, haveria, assim, ao meu ponto, pelo período de atuação familiar, esses diversos litígios que eu vejo, de fato, haveria a necessidade de uma legislação específica para essa punibilidade quanto a isso. A senhora concorda também, doutora Elielma? Uma lei mais severa? Sim, isso com certeza, porque eu acredito que havendo uma lei mais severa, né, os pais eles teriam um cuidado maior, né, diante dessa postura, né, que alguns tomam, infelizmente, né? Talvez ali dentro de uma legislação mais rígida, ele pensasse um pouco mais no âmbito da própria responsabilidade como pai. E doutora Elielma, pois não. Permita só... Por favor. Desculpe interrompê-lo, mas eu ia comentar que antes eu pensava diferente. Eu achava que a lei aqui não resolveria nada, seria mais uma lei que... Mas tem uma simbologia da lei importante. No último Dia dos Pais, tem um cozinheiro famoso no Instagram que ele tem síndrome de Down. E ele faz umas receitas deliciosas, especialmente com doce, aquelas coisas que me chamam muito a atenção acompanhar e ver o trabalho dele. Ele criou a própria marca de brigadeiros, assim por diante. E no Dia dos Pais, em vez de uma postagem fofa, muito delicada, como ele costuma fazer, ele fez uma postagem que me doeu, dele contando a história dele. De que todo Dia dos Pais ele chorava, ele sofria muito, e naquele dia ele resolveu não sofrer ele sozinho, mas contar a verdade de que ele foi uma criança abandonada pelo pai, que aquele era um dia difícil para ele, que ele não sabia do pai, não tinha nenhuma... Quando eu vi aquilo me doeu, assim, por ver a dor dele. E aí dali em diante eu parei para repensar este ponto. Por isso eu acho que mesmo que simbolicamente, esta dor precisa ter uma resposta também, uma resposta jurídica. E, normalmente, 99% dos casos, todo o trabalho, toda
o desafio cai para a mãe. E essa mãe, ela tem por onde buscar um amparo, uma terapia para conseguir segurar esse baque? Sim, essa mãe ela deve procurar, né, um amparo terapêutico para que ela consiga, né, direcionar melhor esse contexto que ela está vivendo. Então, normalmente, quando se atende uma criança, eu sempre sugiro que esse familiar, né, que ele procure também essa ajuda terapêutica, para que ele entenda todo o processo, para que ele também compreenda essa dor dessa criança, porque em alguns momentos essa mãe está tão fragilizada emocionalmente que ela não consegue entender a dor dessa criança. Então ela precisa desse amparo terapêutico. Porque eu vejo também agora, acabo vendo frequentemente mães desabafando, né? Sim. Vocês querem que eu tenha sorriso 24 horas por dia diante de uma situação tão diversa, que esteja sempre sorrindo, meu filho é lindo, eu amo, mas eu sou humana. E aí busca a terapia para conseguir se reequilibrar. É o caminho. É o caminho. E eu quero até fazer um adendo na sua fala, Sérgio, porque não podemos também deixar de citar que quando essa mãe, né, ou esse familiar está fragilizado, então ele não consegue lidar com a situação. E ele normalmente deixa as coisas um pouco mais soltas, né? Por exemplo, uso desregrado de telas, né? Os jogos, e é uma transferência, né? Ele está quietinho, então deixa ele ali. Porque aqui eu estou mais tranquila. Só que isso causa um dano também, né? Para essa criança, e ela não está trabalhando esse emocional. Situação complicada, né, Dr. Henderson? O que o senhor pode ainda acrescentar nessa situação toda? Visivelmente é um ponto que nós precisamos de sensibilizar, não só a doutrina brasileira, que tem desenvolvido muito sobre o direito da parentalidade, mas também a jurisprudência e legisladores. É tempo de legisladores olharem para isso e diante desse desenvolvimento que nós temos tido, de atenção aos cuidados da infância, por ser um momento de maior vulnerabilidade, acrescentar também a questão do não abandono afetivo, das consequências que podem vir a ocorrer para quem causa o abandono afetivo, e ter pelo menos uma resposta na lei de que, olha, isso vai gerar algo, né? Ninguém pode obrigar ninguém a amar ninguém, mas você precisa saber que o cuidado precisa ser dado. Até como recebi uma frase aqui do nosso ouvinte, Marcelo Araújo, a coerção do Estado se faz necessária quando há um hiato ético. O que o senhor pode comentar sobre isso, doutor Flávio? Realmente, quando há ausência, né, da assistência, né, quando realmente a falta de uma obrigação, a falta de um cumprimento, né, do Estado, justamente essa questão da legislação que estamos falando aqui, eu não sei dizer se realmente, mesmo que fosse feito, mesmo que fosse legislado, seria efetivo, mas eu penso que a tentativa de fazer uma legislação, a tentativa de suprir esse ato, a tentativa de suprir essa ausência de penalidade, né? Porque eu penso que é uma consequência muito grave na vida da família quando há esse abandono. Então eu penso que mesmo que seja uma tentativa, entendeu? Tudo na vida começa com uma tentativa. Todo o processo começa com uma tentativa, o aprendizado vem por consequência da tentativa, mesmo que seja frustrado. Então nada impede de fato da tentativa de conseguir uma legislação que realmente cumpra com o seu dever. Tudo bem, você vai abandonar, mas você vai ter uma responsabilidade quanto a isso, seja material, né, financeira, civil, penal, não sei, porque ao meu ver chega um dano tão grave que é claro que se compara a um homicídio, mas você psicologicamente vai estar ferindo a vida de uma criança, quem sabe até psicologicamente matando uma certa fase mental daquela criança. Por que não comparar isso a um homicídio? Né, psicologicamente falando. Então eu penso que sim, havendo uma tentativa legislativa seria sim muito interessante para o nosso país. Doutora Liama, quando não temos o abandono do pai, mesmo no caso do divórcio, temos outro dilema, né? Alienação parental. E como a
como que é? A psicanálise. Psicanálise trata também da alienação parental. Sim, ela vai tratar a alienação parental, né, trabalhando com essa criança, para que essa criança ela entenda quem é o pai, que ela reconheça o papel, né, paterno, porque é muito importante a gente entender que de repente esse pai ele não pode ser um bom marido, mas ele pode ser um bom pai. Então existe uma diferença, né? Então quando lidamos com alienação, então a gente traz isso para a criança, para que a criança ela comece a observar, né, que ela entenda esse papel desse pai, o que esse pai faz, os sentimentos que ela tem, né? Então a gente coloca esses pontos de que esse pai brinca, né? Então a gente ressalta esses pontos positivos desse pai. Eu volto para o senhor direito de família, né? E a questão da alienação parental, doutor Flávio? Sim, nesse caso meio que, eu digo, rotineiro. Acontece essa situação entre os familiares, principalmente em questões de divórcio, onde uma das crianças fica um período com o pai, com a mãe, ou vice-versa, seja lá qual for o regime de guarda, né? Mas pela doutrina e jurisprudência brasileira, a mais comum é o regime de guarda compartilhada, com lar de referência de um dos pais, geralmente com a mãe. Então, às vezes acontece de vice-versa, a alienação parental tanto pode ser pelo pai, quanto também pode ser pela mãe. E isso realmente vai ferir o psicológico da criança, porque ela vai pensar, quem é que está certo? A quem eu devo confiar? Qual pai ou mãe, a quem eu devo, como se diz, confiar? Não tem muito, né, o que dizer. Então, a intenção da alienação parental é atingir o outro. Mas a verdade é que eles estão atingindo a criança. E isso gera uma confusão expressa e psicológica por completo na criança. Então, assim, eu penso que quando essa alienação parental acontece, eles têm a intenção de atingir um ao outro. Mas eles estão atingindo sinceramente a criança, que vai crescer com esse trauma. Em quem eu vou confiar? Ela não sabe. Então, assim, eu acho que é muito importante deixar isso claro. Que você, o pai ou mãe que está escutando esse debate, enfim, nunca faça isso. Nunca. Porque você vai atingir, de fato, não é o outro, mas sim a criança. Então, pensem em lidar com a situação de forma mais amigável possível. Como a doutora falou, o divórcio acontece entre os pais e não entre os filhos. Um caso recente que eu tive, se me permite compartilhar, é claro. Por favor. Era de fato um divórcio, tudo consensual, onde tinham 2 crianças. Entretanto, cada criança ia ficar com o pai. Eu achei exatamente, né, uma menor ia ficar com a mãe, a outra menor ia ficar com o pai. E eu achei muito interessante a iniciativa do Ministério Público e o juiz designar uma audiência de justificação. Essa audiência de justificação foi justamente para ver o porquê que ficou... Separar os irmãos. Exato, separar os irmãos, porque a preocupação de fato do Ministério Público, da Justiça, até eu mesmo como advogado, é que isso vai gerar alguma consequência. E o divórcio, é claro, é entre os pais e não entre as crianças. Então, a prioridade era ver se a convivência entre elas estava boa, se a convivência entre elas se mantinha e se isso iria influenciar futuramente um certo conflito entre elas, né? Então ali foi resolvido que até o momento está funcionando e ficou dessa forma, cada uma com um genitor diferente, mas entendemos ali que não há conflito porque elas vão uma casa da outra, elas às vezes passam um tempo na casa juntas, enfim, mas elas já tinham uma média de 16 anos, então tá nessa fase de querer o seu cantinho, querer o seu quarto, e lá elas tinham cada qual o seu espaço, mas de modo algum comprometeu ali esse afastamento, né? Mas assim, eu penso que devido à idade é até aceitável, mas 14 anos, 3 anos eu penso inviável esse tipo de guarda, né? Porque é claro que a gente tem que entender que o divórcio é entre os pais, jamais entre os filhos. E temos aqui no Senado avançando uma lei que revoga a alienação parental, né, doutor Henderson? Pois é. E o que é um retrocesso, né? Nós temos que entender que, primeiro, a caracterização de que a alienação parental existe e que tem efeitos jurídicos demorou muito. Muitas famílias sofreram por muito tempo.
por muito tempo. E tem documentários, filmes registrando esse sofrimento, e agora, com um passe de mágica, revoga-se isso como se, ok, não precisamos mais, não existe alienação parental. Não. A alienação parental continuará acontecendo e o Poder Judiciário se esforça muito para se instrumentalizar adequadamente para ele próprio não ser um meio de alienar parentalmente. Porque alguns casais nesse processo de divórcio valem-se do judiciário como instrumento de alienação. É uma situação bem complicada e também acredito que a senhora deve detectar ali, está tendo alienação parental aqui. E a psicanálise como entra também nessa situação? A senhora acredita que há também o uso abusivo da lei? Acredito que há sim. E a psicanálise, ela vai identificar na primeira entrevista com esse responsável. Né? Porque a gente começa a observar a fala dessa mãe, como é que essa mãe fala desse pai, e aí já tem a primeira percepção que ocorre uma alienação parental. Situação bem complicada, né? Porque estou vendo aqui na justificativa para fazer com que haja essa revogação, né? Eles alegam aqui que esta lei é crítica de instituições de defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, porque teve o uso deturpado por genitores acusados de abusos para assegurar a convivência com a criança e o convívio familiar, apesar do processo de violência, doutor Flávio. Isso de fato é uma consequência, né? Infelizmente, estamos sujeitos a essa circunstância, né? Não tem muito o que discutir na questão. Eu concordo plenamente com o Anderson a respeito da legislação, não há que se falar em revogação. Infelizmente, a justiça está aí para verificar, né, o que que está acontecendo, se há alienação parental ou não, né? Eu penso que é uma necessidade de existência dessa lei. Ali é que você vai estar requerendo, ali é que você vai estar vendo, ali que você está vendo, às vezes, a criança mudando a circunstância de lidar com o próprio pai. E se coloque no lugar, você como pai ou como mãe, de dentro de 2 meses a criança estar diferente com você. E ela não querer mais diálogo com você, não querer mais desabafar, não querer mais lazer com você. Por quê? Né? E aí você começa um outro conflito que é contra a outra parte. Né? E aí a parte começa a convencer a criança de que ela é uma boa pessoa. E isso é outro processo que ela vai novamente reverter para o lado. Aí ela passa a confiar na pessoa, no genitor ou na genitora, e vice-versa, e a criança fica nesse conflito, como eu havia falado inicialmente, a quem confiar. Então eu penso que a alienação parental, a legislação é muito necessária, e muitas vezes a gente vê pelo lado psicossocial, né? Muitas vezes o lado psicossocial, na verdade, é a prioridade, né? É o lado psicossocial que vai falar se está tendo ou não alienação parental. Muito bem, vou aproveitar que estou aqui com uma psicanalista, um advogado especialista em direito de família, um advogado especialista em bioética, biodireito, direito médico, fazer uma rodada de perguntas entre vocês. Começo com a senhora, doutora Elielma Oliveira. Qual pergunta? Para quem a senhora faz uma pergunta e qual é a pergunta? Eu falo para o doutor Henderson, né? Isso. Então, doutor, uma coisa que eu tenho observado muito é que, por mais que o Estado ele tenha esse comprometimento, né, da saúde mental, mas existem ainda muitas falhas, né, de pacientes que vão à procura, né, e o Estado, infelizmente, ele não dá esse amparo. Ele ampara 1 semana, 30 dias, 60, e esse profissional que ali estaria atuando, ele acaba se ausentando por algum motivo, e infelizmente esse paciente ele fica descoberto dos seus atendimentos. Né? Eu tenho recebido muito isso em consultório, de pessoas que começaram esses atendimentos, né? E infelizmente não deram a continuidade por essa deficiência. E o que o senhor me diz em relação a essa postura do Estado diante dessa deficiência de profissional? Em vários setores da saúde isso acontece, lamentavelmente. E com todos os elogios que nós temos que fazer ao SUS, isso infelizmente ainda acontece. A gente vê muito tentativas individuais
de socorrer o incêndio. Então, são pessoas que entram com ação, e elas têm todo o direito de entrar com ações individualmente, para ter acesso ao cuidado, ao tratamento. Às vezes, até mesmo uma permanência numa instituição, né, de longa permanência, porque vai ser um tratamento duradouro, até mesmo para não estar correndo riscos para si mesmo, no caso de pessoas com ímpeto suicida, por exemplo. Né? Mas nós temos que olhar não só para a árvore pegando fogo, mas para a floresta pegando fogo. E existem mecanismos jurídicos de atuar na floresta. Então, por exemplo, uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público, pela Defensoria, por associações. Eu acho que mais do que nunca nós temos hoje instrumentos jurídicos que a sociedade pode usar para elevar a qualidade dos serviços públicos disponíveis. Então, associações, elas precisam se movimentar e entrar com essas ações, fazer medidas, fazer diálogos institucionais para melhorar essa circunstância. Então, por exemplo, é muito recorrente em municípios mais afastados de capitais não conseguir fazer a contratação de profissionais de saúde. Porque eles vão ficar lá por um tempo e depois vão querer se remover para municípios maiores ou a própria capital. E aí a resposta dessas prefeituras é: eu não consigo fazer a contratação. Só que tem mecanismos de você fazer essa contratação adequada, com valores adequados, com dispensa de licitação e tudo mais. Falta um diálogo institucional para que isso aconteça, para que tenha orçamento, para que o Tribunal de Contas entenda aquela dispensa de licitação, o valor que está sendo contratado, uma série de detalhes. Me parece que a sociedade civil também precisa abraçar esta causa, porque é uma causa dela, Sim. Não é só do Estado. Infelizmente, nosso tempo está acabando, Dr. Henderson. Para quem o senhor faz a pergunta? Vou fazer a pergunta para o Dr. Flávio. Pois não. Até provocando por uma questão que de bioética sempre surge, a autonomia da criança. Quanto que uma criança pode falar sobre o tratamento dela com os pais ali no meio do divórcio? Então, imagina uma criança com um tratamento oncológico. Como fica isso? Porque um pai vai querer uma coisa, a mãe vai querer outra coisa. Como lidamos? Olha, nesse caso realmente varia muito da situação, circunstância de saúde, né? Que envolve, mas processualmente falando, se refere ali no processo onde o juiz, o Ministério Público pede a manifestação da criança, seria isso? Nesse caso, é muito relativo, vai muito da complexidade do caso. Às vezes a situação é tão litigiosa que o juiz e o Ministério Público não conseguem entender, através dos advogados e da própria oitiva dos pais, que situação e como a criança se sente. Então, há sim a possibilidade do próprio juiz, em concordância com o Ministério Público, pedirem ali a oitiva, né, fazer ali, terem uma conversa com o menor. Qual a situação, como ela se sente, com qual pai ela se sente melhor, a convivência, enfim. Então, assim, há sim casos de extremo litígio, mas eu assumo para vocês que é muito raro o Ministério Público e o juiz requererem ali o depoimento pessoal de uma criança, porque aquele ambiente ele é extremamente litigioso. Pensa uma criança, por exemplo, de 15 anos, 16 anos, ela já tem uma faculdade mental muito bem desenvolvida, então nesse ponto não vejo muito problema para que ela seja escutada, tanto pelo Ministério Público quanto pelo juiz, mas agora sim, a questão da idade é que envolve muito. Raras as vezes, abaixo dessa idade, o Ministério Público e o juiz envolve o menor em uma discussão judicial para o depoimento pessoal dela. E a pergunta do senhor, doutor Flávio, para quem vai? Eu falo eu quero perguntar para a doutora, que eu sempre tive uma dúvida realmente sobre o laudo psicossocial. Eu pergunto à doutora, é bem simples, quais são os critérios que vocês utilizam, porque quando a gente realmente requer o laudo psicossocial é porque de fato a gente não vê nenhuma saída, né? Então, seja de ofício pelo juiz ou pelo Ministério Público ou pelas partes, é requerido esse laudo psicossocial. Quais são? É claro, não fugindo, né, do sigilo da profissão, mas qual os critérios, os requisitos que vocês utilizam para a elaboração desse laudo psicossocial, que realmente é uma oportunidade que eu tenho de saber. Tá, esse laudo psicossocial, ele é realizado, né, por uma equipe multidisciplinar, né? Então, ele vai entrar a questão da saúde mental,
né, do psicólogo, ele vai estar em conjunto também com o assistente social, que eles vão fazer toda essa análise, né, tanto social como psicológica dessa criança. E diante disso haverá um estudo de caso, né, aonde vai estar sendo formulado esse laudo psicossocial. Então não é apenas algo de um profissional só. É um coletivo de profissionais. É uma equipe multidisciplinar. Perfeito. Muito bem. Hoje, dia 25, mas ontem, dia 24, foi o Dia da Infância e esse foi o tema de hoje do nosso debate. Quero agradecer e partir para as considerações finais dos nossos convidados. Começo agradecendo ao advogado especialista em bioética, biodireito, direito médico e também da saúde, Dr. Henderson First. Obrigado por estar conosco. Suas considerações finais. Agradeço muito o convite, Sérgio, o espaço. Acho que falar de saúde na infância é um tema de extrema necessidade e espero que tenhamos levado aqui a mensagem e ela voe para que possamos avançar um pouquinho mais nessa pauta. Temos que judicializar a saúde, nesse caso, quando o Estado falha? Temos que resolver com o que a gente tem. Os médicos têm bisturi, nós temos o direito. Dr. Flávio Santos, advogado especialista em direito de família. Obrigado por estar conosco pela primeira vez também aqui na Rádio Justiça, como os demais. E até uma próxima e a sua consideração final. Bem, agradeço pela oportunidade, é sempre um prazer estar aqui, né? É a minha primeira vez, mas aqui junto de todos vós, compartilhando conhecimento, compartilhando experiências, né? Eu creio que essa é a intenção de estarmos aqui e só tenho a agradecer mesmo pela oportunidade. Estamos aí para mais debates, por vier. Muito obrigado mais uma vez. Também agradeço a psicanalista doutora Elielma Oliveira por estar conosco. Doutora Elielma, obrigado e as suas considerações. Eu agradeço pelo convite, né? É muito importante, é sempre uma satisfação falar da saúde mental, falar sobre a saúde da infância, né? Até porque Freud mesmo, que foi o pai da psicanálise, dizia que os traumas, eles iniciam todos na infância. O nascimento já é um trauma. Então, saúde mental tem que ser para todos. Muito obrigado mais uma vez, nossos convidados. 11 horas, o Revista Justiça de hoje vai ficando por aqui, com a apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josimar Fernandes, coordenação de jornalismo Bárbara Michelini, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Agradecendo a você que está nos ouvindo em FM 104,7 e você também que nos assistiu pelo YouTube da Rádio Justiça. Posteriormente, o link vai estar disponível também para você assistir outras vezes esta mesma entrevista. 11 horas em ponto, está chegando aí Felipe Seabra com o Capital do Rock, hoje falando da banda inglesa de punk rock Sex Pistols. Um bom fim de semana e até segunda. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.